Oi, que bom te ver aqui. Eu sou a Gabriela e se você me acompanhou, né, até aqui é porque você já me ouviu falar em férias sem deixar de faturar. Então eu quero me apresentar para você saber por que que eu falo sobre isso, qual é o meu objetivo com isso e eu quero que você veja se isso faz sentido para você. Eu sou a Gabriela Bisol, Gabriela Brigman Bisol. Eu sou dentista, me formei em 2002 na Univale, em Itajaí. Eu sou formada na época em que só tinham duas faculdades, né, em 2002, então já está fazendo aí 21 anos, nossa, é bastante coisa, né? Eu fiz a minha especialização primeiro em ortodontia pela PUC em Curitiba e depois, mais pra frente, vocês vão ver aqui na minha história, eu fiz a minha especialização em odontopediatria pela BCD aqui em Florianópolis, tá? Sou casada com o Gilberto, doutor Gilberto Bisol, também é dentista, também é especialista em ortodontia, especialista em mestre pela UFSC, tá? Nós somos casados há 17 anos e temos dois filhos lindos, Davi e Lucas. Eles já estão com 13 e com 9 agora. E nós hoje tivemos uma trajetória assim muito bacana. Antes da gente se conhecer, eu já tinha um consultório, dois consultórios, e ele já tinha o consultório dele também e já trabalhava num consultório que não era dele, que era de um outro dentista importante aqui na nossa cidade, conhecido. Então ele já tinha também dois lugares onde ele trabalhava. E quando nós nos conhecemos, nós planejamos a nossa vida juntos, foram surgindo muitos empreendimentos aí ao longo do caminho, tá? Talvez você esteja me perguntando por que eu tô falando em faturar 15 sair 15 dias de férias sem parar de faturar, por que ela fala sobre isso, se isso é viável, né, pra mim? E eu vou mostrar pra vocês na minha trajetória tudo que eu aprendi e tudo que eu hoje consigo fazer para que vocês também tenham acesso, façam a mesma coisa na vida de vocês, no consultório de vocês, porque eu acredito nessa valorização da nossa profissão, nós somos especialistas, eu tô aqui de jaleco não é porque eu tô fazendo um vídeo, é porque eu atendo, eu estava atendendo, então a gente acredita nisso, a gente acredita na valorização do profissional e eu quero que vocês, e a valorização não é apenas você exercer a tua especialidade, ela vem junto com o faturamento, é você construir a sua vida como nós fizemos, né, com casa, a vida dos teus filhos, você poder ter a tua aposentadoria, você planejar as tuas férias, poder planejar férias, viajar com a tua família, sem que isso se torne um problema financeiro, né, porque você vai continuar faturando, você fez isso de maneira planejada, então a gente acredita que a gente pode entregar isso para os dentistas. Eu quero entregar isso para você. Quando eu fui fazer odontologia, quando eu fui fazer minhas especializações, eu sempre sonhei, sempre imaginei que a odontologia ia me entregar um padrão de vida que eu sonhava. Não pode ser que não seja o mesmo do teu, mas eu acredito que a gente vai fazer seguir uma profissão para que ela dê um retorno financeiro pra gente, tá? E eu acredito que você também, quando foi fazer, foi seguir por isso, né? A gente cria amor pela profissão, pelo que a gente faz, mas esse amor, ele se mantém se você tem esse retorno financeiro também, senão fica exaustivo e você não se sente valorizado, né? Então, para que você se sinta valorizado, você precisa ter um retorno financeiro. E foi por isso que a gente, ao longo, depois que foi se formando, foi montando os nossos próprios negócios, né? Foi montando os nossos próprios consultórios. Como é que eu comecei esse meu projeto, né? Eu passei por diversos empreendimentos, consultórios odontológicos diferentes. Então eu comecei meu primeiro consultório, foi lá no Ribeirão da Ilha, que é um bairro no sul da ilha, eu sou de Florianópolis, que é uma ilha, né? E bem no sul da ilha era um consultório mais simples, era com uma colega, a sociedade naquela época não era como a gente hoje sabe que tem que ser feito, né? Mas enfim, ela era uma colega minha, a gente montou junto lá. E era um consultório mais simples, tá? Um consultório pequeno, com duas cadeiras, mas eu atendia lá um público onde eu exercia aquela minha primeira odontologia mesmo. Foi muito gratificante. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava muito, né? Eu tinha que ter um volume de pacientes grande, porque eu não conseguia cobrar um valor que eu tivesse um lucro grande, né? Até porque no primeiro consultório a gente não tem muita noção do que é um custo de um consultório, a gente não põe para calcular. E aí o que aconteceu? Eu também não sabia precificar, então eu não tinha um lucro grande. E eu tinha que atender muito para tirar algum valor para mim depois do atendimento, né? E era muito longe também. Na época não tinha duplicação e tal, então eu levava muitas horas para ir, muitas horas para voltar, tá? Então, mas para mim foi muito legal. E aí o que aconteceu? A gente começou, a gente tem que ganhar mais, vamos aumentar o nosso faturamento. Vamos então montar um consultório no centro da cidade, né, no centro da capital, e numa região nobre. Aqui eu montei junto com o meu pai, que é médico pediatra, né, e montei meu consultório aqui com ele.
Então aqui eu atendia, no Quando Assim, que eu era recém-formada, eu montei um consultório lindo, maravilhoso, não é esse que vocês estão vendo aqui, ele era completamente diferente desse. E só que o que aconteceu? Ele era lindo, maravilhoso, super planejado, com arquiteto, melhor cadeira, fazia massagem, tudo. Só que o que aconteceu? Eu não tinha paciente. E aí eu tinha um custo altíssimo, mas não sabia captar paciente. Então aqui quando eu conseguia cobrar mais, eu tinha um lucro maior, mas eu tinha muito pouco volume. Porque eu também não sabia captar, não sabia como fazer para manter, enfim. Ao longo disso tudo a gente foi melhorando a minha prática, né? Eu fui sempre me especializando, sempre me atualizando. Mas eu senti que apenas isso não era o suficiente para ter ter o resultado financeiro que eu gostaria de ter, tá? Então a gente precisou aprender outras habilidades que foram complementares e que foram maravilhosas, tá? Foi a chave para que eu tivesse consultórios odontológicos que me dessem um retorno financeiro e que eu exercesse a profissão que eu queria, do jeito que eu queria, né? E aí a gente foi abrindo outra, a gente abriu uma outra clínica no centro, daí mas no centro mais popular. Lá a gente tinha 3 cadeiras, vários dentistas atendendo conosco. Depois nós montamos em uma outra cidade próxima aqui, de Florianópolis, uma cidade pequena, de até 25 mil habitantes. E foi fantástico, tá? Esse consultório está conosco até hoje, por isso que eu digo que consultório cidade pequena também é muito bom. Eu vou ensinar vocês isso aqui. Vou passar tudo que a gente aprendeu, mastigadinho, para vocês não levarem 20 anos como a gente levou, tá? E ao longo do tempo a gente foi trocando de consultório, foi evoluindo. Esse aqui, por exemplo, a terceira estrutura que vocês estão vendo aqui, já é a terceira vez que eu reformo. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, tá? E o que aconteceu? Quando a gente viu que a gente conseguia montar consultórios odontológicos que davam certo, que a gente aprendeu o jeito de fazer, a gente sentou e falou, o que a gente vai fazer? Vamos montar mais 5 ou vamos montar uma franquia? Antes disso, o que aconteceu, gente? A gente passou 2 baques muito grandes. Um foi quando eu tive a minha primeira gestação. Na minha primeira gestação, a gente se planejou para isso, mas um dos consultórios onde eu ainda atendia, que era esse no sul da ilha, que era longe na época, não tinha muito tempo para ir, para voltar, eu pensei, eu não posso mais ir até lá. Ficou muito difícil para eu ir, eu queria morar perto da minha casa, ficar perto do meu filho. Então eu vendi esse consultório e trouxe os meus pacientes para o centro. E quando tu tens um vínculo muito bom com os teus pacientes, pensa, se era difícil para eu ir, era difícil para eles virem do sul da ilha para o centro também. E todos os meus pacientes vieram. Então isso foi me mostrando o quanto eu aprendi a manter os meus pacientes comigo, tá? E isso é muito legal. E eles vieram para o centro comigo, eu vendi o meu consultório lá, isso eu não tenho mais há muitos anos. Só que o que aconteceu? Durante a minha gestação, então eu tinha já algumas clínicas, né, alguns consultórios, e quando eu tive o meu filho, foi uma grande surpresa, na verdade, porque quando é o primeiro filho, a gente não sabe que a gente tem que se ausentar totalmente. Eu não estava tão preparada para isso. Eu me ausentei totalmente por 3 meses. Eu simplesmente não conseguia aparecer em nenhum consultório. E foi um caos total. Tá? Foi um caos total. A gente teve funcionário que roubou, funcionário que eu considerava de confiança. Eu perdi paciente porque eles não foram agendados como deveriam. Teve paciente que foi agendado e não foi cobrado porque as pessoas que trabalhavam comigo não estavam preocupadas em manter o faturamento, né? Porque, pensa, existem pessoas que estão contigo que querem o salário deles, né? Não entendem que a estrutura tem que estar faturando para que tenha condições de pagar o salário, não tem essa preocupação. Não tinham, né? Agora os meus funcionários entendem, todo mundo que trabalha comigo entende isso. Mas na época não tinha, então para mim eu vivi uma situação muito difícil no meu retorno da gestação. Tanto que eu acabei vendendo alguns consultórios na época, porque eu achei que era muita coisa para administrar, o Gilberto também começou a dar aula, então também não tinha mais o mesmo tempo. E ali é que a gente viu que é muito importante, a tua estrutura precisa funcionar quando você não tá, porque você não pode estar preso à estrutura. Né? Então ali a gente reformulou várias situações, tivemos que trocar equipe, trocar dentista. E aí a gente evoluiu muito naquela época. Quando eu tive minha segunda gestação, a gente foi mega preparado, nada disso aconteceu, eu não tive esses problemas. Eu fiquei 6 meses sem atender, ao invés de 3. Então foi um aprendizado importante, eu vou trazer para vocês como é que vocês vão fazer para estruturar isso. Por isso que a gente fala em férias, 15 dias sem parar de faturar, para ser uma cereja do bolo, é a ponta do iceberg. Mas não é só isso, é planejar uma gestação, é você planejar conseguir, se você tiver um problema de saúde, enfim, não precisar estar 100% do tempo no teu consultório. Tem que ter esse planejamento, tá? Enfim, aconteceram bastante coisas ao longo do caminho, tá? Eu fiz as minhas 2 especializações, a gente nunca parou de se atualizar, mas a gente sabe que isso não é o suficiente para você ter um consultório de longo prazo como nós temos. Eu tenho há 20 anos consultórios, né? Hoje nós temos com 3, e a gente percebeu, aí nós sentamos ali, o que nós vamos fazer? Vamos montar mais 5? O que agora a gente aprendeu a fazer? Né? A gente sabe o que funciona, vamos fazer mais 5?
Aí surgiu a possibilidade, numa conversa com outras pessoas, a gente montar uma franquia. E nós montamos, tá? Montamos uma franquia com outros sócios e nós chegamos a montar a unidade 1. Em 7 meses, essa unidade estava no ponto de equilíbrio. Para quem não entende esse linguajar mais empresarial, é quando tudo que entra de faturamento de dinheiro equivale a todos os custos do que tu montou. Era uma clínica grande, 3, 4 cadeiras, é uma estrutura enorme, vários funcionários, vários dentistas. Então, assim, em 7 meses, nenhuma franquia promete isso. Em 7 meses, você chegar no ponto de equilíbrio, tá? E foi, assim, uma experiência imensa. E quando a gente chegou nesse ponto, a gente chamou muita atenção, onde a gente montou, né? E a gente recebeu uma proposta de venda. E aí nós pensamos, será que eu vendo o negócio que a gente criou e modelou? Agora que a gente ia começar a franquear, que ia vender para outros dentistas, né? A gente começou a fazer uma avaliação, será que a gente devia vender ou será que a gente não devia vender, tá? E pensa aqui comigo, quando a gente tem uma estrutura que você aprendeu a fazer, a gente avaliou todos os custos, todo dentista que comprasse uma franquia nossa ia faturar um X enorme, 100, 150 mil. Mas qual era o lucro do dentista? O mesmo que a gente tinha no nosso consultório. O mesmo lucro, que é o que o dentista ganha, de verdade, né? Então, assim, com toda aquela estrutura, tudo que tinha que fazer para nós como franqueadores, seria fantástico de ganhar um monte de dinheiro. Mas pensa bem, se ele pode ter uma estrutura menor, muito mais enxuta, muito menos problema, o volume de problema é muito menor no consultório odontológico do que numa clínica de franquia. Até porque uma franqueadora, para ganhar, você tem que faturar muito, você tem que ter um volume muito grande de atendimento. Isso é bom para o franqueador, mas não é para o franqueado. Se a gente sabe fazer o mesmo lucro numa estrutura infinitamente melhor, com atendimento de entrega muito melhor, o paciente é muito mais bem atendido e o dentista se sente muito mais valorizado, tá? Todo mundo, dentista que trabalha no consultório odontológico particular próprio, se sente muito mais valorizado, se sente mais seguro com a entrega para o paciente. Por que nós vamos vender uma franquia para um dentista? A franquia funciona para qualquer profissional, podia ser para advogado. Eu agora recebo muita propaganda de franquia assim, você é advogado, vamos investir numa clínica odontológica. Por quê? Porque você não precisa ser dentista para isso. E aí a gente resolveu vender a franquia, vendemos, tá? E o que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou fazendo a entrega que eu faria para fazer uma franquia, para vender uma franquia, porque eu sei que dá certo, eu aprendi a fazer. Só que eu não vou vender franquia para ti. Eu não vou te cobrar uma taxa de franquia de 35 mil, mais royalty de 8, 10% ao mês. Eu vou te ensinar a fazer isso no teu consultório odontológico, porque eu sei que você vai lucrar a mesma coisa do que se você montasse uma clínica enorme. Eu sei o caminho, eu sei como é que funciona, tá? E eu tenho certeza que eu posso ensinar isso pra ti, porque eu ia ensinar um franqueado a fazer. Então, meu objetivo aqui é esse, tá? Hoje, meu objetivo de vida é ensinar o que eu fiz, o que a gente vive, eu e meu marido, que é meu sócio, meu parceiro pra tudo, né? Desde que nós casamos, eu não tenho nem conta que não é conjunta. Então, ele é meu sócio, meu parceiro em tudo. O que nós aprendemos, nós vamos passar pra frente. E é contigo, pra você, dentista, dono de consultório, para que você tenha esse mesmo resultado que a gente tem. E aqui começa a tua jornada com a gente. Eu espero que vocês me acompanhem, que vocês estejam comigo, porque o que eu tiver para ensinar, para que você tenha o mesmo sucesso vida real que a gente tem no teu consultório. Espero que vocês entrem comigo nessa nossa jornada, tá bom? Continue me acompanhando aqui.